Glória a Deus. Boa noite, amados. Paz seja convosco. Amém. Aleluia. Glórias ao Senhor por mais esta noite de vitória que o Senhor nos tem concedido, em pés na presença do Senhor, para glorificar e exaltar aquele que está conosco em todo tempo, aquele que nos acompanha em todo tempo, aquele a quem nós chamamos a presença dele em todo tempo e que tem cumprido a sua vontade sobre as nossas vidas a cada dia. A esse Deus, a este Rei, a este Senhor, mais uma vez nós adoramos e engrandecemos e entregamos a Ele tudo nesta noite, porque nós amamos demais. Aleluia. Vamos abrir a palavra do Senhor em Apocalipse, no capítulo 3. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Pai. Glória a Deus. Apocalipse 3, 20. Aleluia, Senhor. O Senhor fala aos nossos corações nesta noite. Aleluia. Hoje pela manhã também tivemos uma manhã abençoada, né, pastora? Uma manhã assim de vitória, né? Onde tivemos um culto de ação de graças, vamos dizer assim, né? Um culto de gratidão, um culto pela vida de cada professor, que Deus esteja abençoando, né? Um culto de agradecimento também. E o Senhor esteve falando aos nossos corações, né? E que Deus esteja abençoando cada dia mais, cada professor, né? A palavra do Senhor diz, né? Deixa eu falar aqui antes de nós lermos essa palavra, né? A palavra do Senhor diz em 2 Timóteo 3,16: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra, né? E é isso que eles têm feito. Tem ensinado, tem obedecido ao Senhor e trazido a palavra do Senhor. E agora nós vamos continuar lendo esta palavra maravilhosa. Diz assim, Apocalipse 3:20, diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Diz o versículo 22, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia, Senhor. E através deste mesmo Espírito Santo, como nós também aprendemos hoje pela manhã, através deste mesmo Espírito Santo, a palavra do Senhor se concretiza em nossa vida. E é por isso que nós estamos aqui como adoradores, porque a palavra do Senhor nos ensina a ser verdadeiros adoradores, amém? E nós mais uma vez entregamos tudo a Ele nesta noite. Senhor Deus, oh Pai, nós te adoramos, te glorificamos, ó Deus. Engrandecemos o teu nome, papai. Declaramos mais uma vez que nada somos sem ti, que nada podemos fazer sem a tua presença, Senhor. Tão pequeno que somos, Pai, mas o Senhor tem renovado sobre nós as tuas misericórdias, o teu amor, a tua bondade, a tua fidelidade, a tua palavra, Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem olhado para nós, mesmo, Senhor, sendo tão pequenos, Senhor. Ainda assim o Senhor insiste e bate a nossa porta todos os dias, para que todos os dias nós venhamos escolher abrir a porta para ti, Senhor, que é o nosso amado, que é o nosso adorado, que é o nosso Rei, que é o nosso tudo, Pai, e que nos guia em tudo, Senhor. Muito obrigada, Pai, por todas as coisas que o Senhor tem feito aos nossos olhos, às vezes coisas boas, aos nossos olhos às vezes nem tanto, Pai, mas eu sei que aos teus olhos é tudo perfeito, Senhor, e o Senhor tem a boa vontade, a perfeita vontade, o melhor para cada um de nós. Nós te agradecemos e entregamos tudo a ti, para a tua honra e para a tua glória, Pai. Fica conosco, Espírito Santo, e recebe o nosso coração e a nossa adoração mais uma vez nesta
noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos aplaudir a Ele, o nosso Rei. Pode entrar, ó Rei da Glória. Pode entrar, ó Rei da Glória, porque Tu és o Rei da Glória. Aleluia. Sou do meu amado e Ele é meu. Oh, e Ele tem preparado um banquete todos os dias para nós. Aleluia. Aonde o Senhor é bem-vindo, Senhor. Aleluia. Oh, quem é esse Deus? Quem é esse Rei? Quem é Ele? Quem é esse que opera milagres em nossas vidas? Quem é esse Rei que não falha? Quem é esse que muitas vezes nos deixa assim surpreendidos com tudo que Ele faz? É o nosso Deus. Aleluia. Quem é
Quero ver a tua Shekinah, Senhor. Quero ver fogo pegar nesse altar. Quero ver a fé de Elias, fogo descer, a glória subir, o holocausto consumir. Quero ver a tua Shekinah. Quero ver fogo pegar nesse altar. Quero ver a fé de Elias, fogo descer, a glória subir, o holocausto. Só a igreja declara. Quero ver a tua Shekinah. Não
para sombras, escala montanhas pra me encontrar. É, Senhor. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Oh, aleluia. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Esse é o nosso Deus. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. O impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. O que você tem deixado, o que você tem deixado só para encontrar com Ele. O que você tem deixado só para olhar para Ele. Ele vai te honrar, Ele vai te honrar. Tu és Senhor, nós te adoramos, Pai, engrandecemos e exaltamos a Ti. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Ele vem te encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. É, Senhor, impressionante esse Deus, impressionante, Senhor. Tudo que o Senhor faz, tudo que o Senhor opera, todos os teus cuidados, Pai. Tudo aquilo, Pai, que o Senhor muitas vezes nos permite para nos ensinar, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor nos permitiu, ó Deus, para nos ensinar, Pai. Obrigada, Senhor, pelo teu amor. Obrigada, Senhor, pelos teus cuidados. Obrigada pela tua presença, Pai, sobre as nossas vidas, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Vem sobre nós com o teu Espírito, Senhor. Estamos aqui, papai. Sim, deixamos quantas coisas também deixamos, Pai.
breve nesta noite para te dizer o quanto te amamos nesta noite, Pai. Então vem, Senhor, estamos aqui, Senhor. Vem, papai. Vem nos incendiar com o teu poder, com o teu Espírito Santo, Senhor. Aleluia. Santo, Santo é o teu nome, Pai. Te adoramos, Senhor. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder. Isso, chama ele, teu poder. Aleluia, Senhor, te adoramos, Pai. Declare, nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar meu coração, eu tenho altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, eu tenho altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Aleluia, Senhor. Te adoramos, Senhor. Estamos aqui, nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, seu poder. Então vem me incendiar meu coração, eu tenho altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, eu tenho altar, Senhor. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Oh, contemple a glória do Senhor, contemple a formosura do Senhor. Oh, aleluia. Santo, Santo, te damos glória, te damos honra, te damos glória. Teu é o poder pra sempre, amém. Te damos honra, Senhor, te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém. Te damos honra, Senhor, te damos honra, te damos glória. Deus, Senhor, teu é o poder pra sempre, amém. Declara, igreja, te damos honra, te damos honra, te damos glória.
colocar de pé na presença do Senhor. Quem ama a palavra de Deus aqui, dá um glória a Deus aí. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Abra a tua Bíblia comigo, queridos, lá no Evangelho de Lucas, capítulo de número 6. Evangelho de Lucas, capítulo de número 6. Quem achou, dá um glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo de número 6, verso 6. Você vai lá no verso de número 6. Lucas capítulo 6, verso 6, diz assim, ó, a palavra do Senhor. E aconteceu também, em outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus atentavam nele, se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele ficou em pé. Então Jesus lhes disse uma coisa: vos hei de perguntar, é lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar? E olhando para todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída, sã como a outra. Glória a Deus. Amém? Feche os teus olhos nesse momento. Pai querido, Senhor, venha falar aos nossos corações, meu Pai, através da tua palavra. Que a tua palavra, Senhor, nesta noite, Senhor, ela venha nos abençoar, renovando as nossas vidas, ó Pai. Que a tua palavra nesta noite, Pai querido, seja o alimento espiritual no qual nós precisamos, a qual nós necessitamos nesta noite. Assim eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Olha para quem está do teu lado, diga assim para essa pessoa: diante de Jesus, tudo, diga assim, mas tudo tem uma solução. Amém? Você crê nisso? Toma o teu assento. Obrigado, louvor. Que bênção. Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Dava uma bênção do nosso louvor. Amém? Glória a Deus. Diante de Jesus, tudo tem uma solução. Queridos, essa passagem nos chama muito a atenção, porque Lucas, quando ele escreve esta passagem, logo no início, Lucas ele relata, ele foca no fato de que Jesus, ele entra em uma sinagoga no dia de sábado, no dia do Shabat, no dia em que os judeus, eles tiram para adorar ao Senhor, no dia em que os judeus, eles tiram para se reunirem, para fazerem a leitura da Torá. Ali Jesus, ele entra dentro daquela sinagoga. Primeiramente nós precisamos entender quando é que surgiu e por que surgiu as sinagogas. As sinagogas, elas surgiram, querido, no tempo em que o povo é levado ao cativeiro babilônico. Porque quando o povo é levado para a Babilônia, o povo, eles não tinham ali mais o templo para adorar ao Senhor. E lembrando que o templo havia sido destruído em Jerusalém. Quando o povo é levado para a Babilônia, o povo passa a viver longe de sua pátria, longe de sua terra.
Mas, mesmo não tendo um templo, mesmo não tendo a pátria, nem mesmo estando longe da nação, aquele povo ainda tinha no coração um propósito: continuar adorando a Deus, continuar exaltando ao Senhor, continuar engrandecendo ao nome do Senhor, mesmo estando exilados na Babilônia. Por isso, na Babilônia surgem então as sinagogas. Quando passa-se os 70 anos de cativeiro da Babilônia, o povo começa a ser liberto, eles começam a voltar para Jerusalém, eles começam a voltar para suas pátrias. E 70 anos, irmão, já era uma nova geração. E o povo, eles estão voltando para a sua pátria, eles estão voltando para Jerusalém. O templo é reconstruído, os muros da cidade é reconstruída, os portões da cidade é reconstruído, mas a visão de sinagoga ainda continua no coração do povo. E eles começam, querido, a abrir sinagogas em cidades. Nazaré era uma cidade que tinha uma sinagoga. Cafarnaum também tinha uma sinagoga. E a sinagoga, querido, ela era muito útil. Por quê? Porque muitos judeus, eles não conseguiam ir no templo em Jerusalém, isso no tempo de Jesus, mas eles podiam ir na sinagoga, nas cidades, nas aldeias, aonde ali eles adoravam ao Senhor. Todos os sábados eles se reuniam dentro da sinagoga. Todos os sábados eles faziam a leitura da Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Todos os sábados era lido ali um texto, comentado sobre um texto. Todos os sábados eles faziam ali as suas orações, eles se dedicavam a Deus. Todos os sábados eles adoravam ao Senhor. Durante a semana a sinagoga, ela era usada para que os meninos judeus, eles pudessem ali aprender, ter ensinamento das leis do Senhor. Os sábados eram sagrados, aonde os homens se reuniam para ouvir lições sobre as Escrituras. E essas lições eram ministradas por um rabino, por um mestre. E esse mestre, ele tinha que ser muitas vezes conhecido publicamente como um mestre pelas pessoas. Jesus era um mestre conhecido publicamente pelas pessoas. Por isso Jesus, ele pregava e pregou em muitas sinagogas. Por isso Jesus era convidado para estar nas sinagogas. Quando nós olhamos também para o apóstolo Paulo, quando ele chegava em uma cidade, o primeiro lugar que ele procurava era uma sinagoga. Agora Jesus, ele entra num sábado e ele vai pregar, ele vai falar, ele vai ministrar dentro desta sinagoga. E o evangelista Lucas está enfatizando isso, que naquele dia de sábado Jesus entrou na sinagoga. Mas por que Lucas ele enfatizou que no dia de sábado Jesus entrou na sinagoga? Pelo episódio que acontece após Jesus entrar naquele lugar. Após Jesus entrar dentro daquela sinagoga, havia ali um homem que estava enfermo. Havia ali um homem que tinha um defeito em sua mão direita. As mãos daquele homem eram mirradas. Havia ali, querido, aquele homem, ele estava naquele dia, naquela sinagoga. Aquele homem, naquele dia de Shabá, ele estava ali assistindo aquele culto, ele estava ali para ouvir aquela ministração. Mas ali também estavam os fariseus, ali também estavam alguns escribas, queridos, que olhando para Jesus ali dentro daquela sinagoga e querendo então achar algo para culpar Jesus, querendo achar algo contra Jesus, esperando que Jesus curasse aquele homem naquele dia de sábado, para ter algo para acusar Jesus. É por isso que Lucas ele enfatiza o fato de Jesus ter entrado na sinagoga no dia de sábado, porque para os judeus, querido, era inadmissível. Pela tradição deles, querido, ninguém podia trabalhar neste dia de sábado. Pela tradição judaica também, ninguém podia realizar uma cura no dia de sábado, porque realizar a cura no dia de sábado era o mesmo que realizar, querido, a medicina, era o mesmo que trabalhar como médico trabalhando no dia de sábado. Era o
mesmo que exercer a medicina. Mas naquele dia de sábado, querido, Jesus está dentro daquela sinagoga. E Jesus, ele olha para aquele homem. Jesus, ele olha para aquele homem necessitado. Ele olha para aquele homem que precisava de um milagre. Ele olha para aquele homem que precisava de uma cura. Jesus, naquele dia de sábado, ele não se preocupa com aquilo que os escribas, que os fariseus iriam dizer. Ele não se preocupa com aquilo que a lei estava dizendo. Mas Jesus, naquele dia de sábado, ele olha para aquele que precisava naquele dia de um milagre. Ele olha para aquele que precisava naquele dia de uma salvação. E muitas vezes, querido, aquelas pessoas que estavam ali naquela sinagoga, elas estavam aprisionadas em um dogma. Elas estavam aprisionadas em uma religiosidade. Se nós olharmos, querido, a mesma narrativa em Mateus capítulo 12, verso 11, Jesus, conhecendo o coração daqueles escribas e fariseus, ele faz ali uma pergunta para aqueles escribas e fariseus: olha, num dia de sábado, se uma ovelha de vocês caísse dentro de uma cova, vocês não iriam lá e não tirariam, não salvariam ela? Com certeza sim. Aí Jesus diz: quanto mais este homem, um ser humano que está sofrendo, a religiosidade dava mais valor a um animal, a criação, do que às pessoas, do que ao ser humano, do que ao próximo. E aqueles homens, eles estavam presos dentro de uma religiosidade. Mas o foco desta passagem é a cura do homem que tinha a mão mirrada. Assim como aquele homem, irmãos, muitas vezes existem áreas das nossas vidas que estão mirradas. Assim como aquele homem, muitas vezes existem áreas da nossa vida, querido, que não está progredindo. Existem áreas da nossa vida, irmãos, que não está avançando. Assim como aquele homem, querido, muitas vezes existem áreas da nossa vida que nos envergonham. Assim como aquele homem, às vezes existem áreas da nossa vida, querido, que precisam ser tratadas, que nos entristece, que influencia em nossa relação com outras pessoas. Mas dentro desta passagem, dentro deste texto, da história daquele homem com as mãos mirradas, eu quero te convidar nesta noite para nós olharmos a atitude desse homem, que nos deixa 4 lições importantes. E para dentro desta passagem nós vemos que diante de Jesus tudo tem uma solução. Amém? O texto do Evangelho de Lucas, ele enfatiza que era a mão direita daquele homem que estava mirrado. Nós não sabemos, queridos, se aquele homem era canhoto como eu. Mas o que nós podemos ver que Lucas enfatiza é que aquele homem, ele tinha um problema. Aquele homem, ele tinha uma deficiência. Aquele homem, ele precisava de um milagre, ele tinha uma limitação na vida dele. Mas diante de Jesus, tudo tem uma solução. Porque aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Aleluia. Diga assim comigo: aquilo que é impossível. Diga mais forte: aquilo que é impossível aos homens é possível para o meu Deus. A primeira lição que nós aprendemos, querido, dentro desta passagem, é que nós devemos ter a humildade para assumir as nossas deficiências. A primeira lição: nós precisamos ser humildes para assumir as nossas deficiências. Eu imagino, irmãos, o quanto foi difícil para aquele homem entrar naquela sinagoga publicamente ali, assumindo a sua deficiência, expondo ali o problema que ele tinha. Ainda mais naquele tempo, irmãos, em que
Uma pessoa deficiente, uma pessoa enferma, ela era considerada uma pessoa amaldiçoada, ou porque ela havia cometido um pecado, ou porque alguém da família, um antepassado, havia cometido algum pecado. As pessoas com aquele tipo de enfermidade, muitas eram excluídas do meio da sociedade, eram ignoradas pela religião, eram ignoradas pelas demais pessoas. Imagina o quanto foi difícil para aquele homem entrar no meio dos religiosos, dentro de uma sinagoga, e expor aquilo que ele estava vivendo, expor aquela deficiência, expor aquela situação. Sem contar, querido, a tradição judaica. Por quê? Porque a mão mirrada, a mão daquele homem que tinha o problema, era a mão direita. E a tradição judaica, querido, diz que a mão direita é a mão pura. Salmos capítulo 16, versículo 8. Olha o que diz a palavra do Senhor: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, e nunca vacilarei. Salmo 73, verso 23. Todavia estou de contínuo contigo, tu me sustentaste pela mão direita. A mão direita era considerada a mão pura. A mão direita, ela também era considerada, querido, a mão da promessa. Isaías capítulo 41, versículo 13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Era a mão da promessa. A mão direita também era a mão da bênção, era a mão que abençoava. Gênesis capítulo 48, verso 14. Mas Israel, isso é quando Jacó, querido, está no fim da vida dele, Israel. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, filho de José, que era o menor, e a sua mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos propositamente, não obstante Manassés ser o primogênito. A mão direita era a mão que abençoava. Jacó, antes de morrer, ele coloca as mãos sobre os filhos de José, que haviam nascido no Egito, Efraim e Manassés, e ali ele abençoa a Efraim com a sua mão direita. Então a mão direita era a mão da bênção. Agora você imagina este homem, querido, que tinha a sua mão direita mirrada, aonde ele não podia estender as mãos, aonde ele não podia trabalhar, aonde ele não podia exercer as funções. Aquele homem era considerado alguém que tinha a mão impura. Aquele homem era considerado alguém que não tinha promessa. Aquele homem era considerado alguém que não podia abençoar, porque as mãos eram mirradas. Agora, olha o quanto foi difícil para aquele homem entrar no meio dos religiosos, entrar dentro de uma sinagoga e expor a sua deficiência. A primeira lição que nós aprendemos é essa: devemos ter a humildade de assumir as nossas deficiências, mas não assumir as nossas deficiências, querido, diante das pessoas. Nós temos que ter a humildade, em primeiro lugar, assumir as nossas deficiências diante de Deus. Diante de Deus, nós temos que reconhecer as nossas fraquezas. Diante de Deus, nós temos que reconhecer e confessar os nossos pecados. Diante de Deus, nós temos que reconhecer, querido, as nossas e falar das nossas deficiências. Sabe por quê, querido? Porque Deus, Ele jamais vai olhar para você como um religioso. Deus jamais Ele vai olhar para você com o olhar do julgamento. Mas Deus, Ele vai olhar para você com o olhar da misericórdia, com o olhar de um pai que sempre se compadece do filho e da filha. Não tenha medo de confessar para Deus as tuas deficiências.
você precisa de uma mudança. Não tenha medo de dizer para Deus os teus erros, os teus pecados e até aqueles mais ocultos, porque você está diante do Pai, mas de um Pai celestial, aquele que conhece o teu coração, aquele que conhece as tuas palavras, ainda que elas cheguem à boca, aquele que conhece as tuas atitudes, aquele que conhece os teus pensamentos. Então não tenha medo de dizer: Senhor, eu preciso mudar nesta área. Senhor, eu preciso melhorar nessa. Senhor, aqui eu estou indo mal, precisa de ajuda. Senhor, aqui está a minha deficiência, me ajuda a mudar. A primeira lição, querido, que eu aprendo aqui é reconhecer diante de Deus, assumir diante de Deus as nossas deficiências. A segunda lição que eu aprendo aqui, querido, aquele homem, ele estava no lugar certo. Levanta a tua mão para o céu e diga: eu preciso estar no lugar certo. Amém? Ele estava no lugar certo. Por que aquele homem estava no lugar certo, irmãos? Porque mesmo com um problema, mesmo sofrendo daquela deficiência, mesmo aquele homem vivendo aquelas limitações, naquele dia, ele saiu da casa dele, foi para a sinagoga, ele foi assistir o culto. O problema não impediu ele de ir no culto, a deficiência não impediu ele de estar no culto, a limitação daquele homem não impediu ele de ir para aquele culto. Mesmo com os problemas, mesmo com as limitações, mesmo vivendo aquela situação, ele saiu da casa dele, ele foi para a sinagoga e ele foi assistir o culto. Sabe o que eu aprendo aqui, querido? Nunca deixe os problemas te impedir de cultuar a Deus. Nunca deixe as deficiências te impedir de adorar a Deus. Nunca deixe as suas limitações te impedir de cultuar ao Senhor, irmãos. Pensa comigo, se aquele homem tivesse faltado daquele culto, e se naquele dia de sábado aquele homem tivesse falado: eu não vou para o culto hoje, eu não vou para a sinagoga hoje, eu vou ficar em casa, estou bem, minha mão me rala, vou chegar lá, as pessoas me julgando, estou cheio de problema. Se aquele homem, irmãos, naquele dia de sábado, naquele dia tivesse faltado daquele culto, ele tinha perdido a bênção, ele tinha perdido a cura, ele tinha perdido o milagre. Mas ele rompeu com a limitação, ele rompeu com a deficiência, ele rompeu com tudo isso e ele foi para o culto. Rompa com tudo, com aquilo que te impede, querido, de adorar ao Senhor. Rompa com aquilo que te impede de cultuar, porque aqui é o lugar do teu milagre. É o lugar onde Deus manifesta a bênção. O maior erro das pessoas, irmãos, é não buscar uma solução para os seus problemas, ou buscar a solução para o problema no lugar errado, com pessoas erradas. Isso quando busca, ou quando muitos irmãos se acomodam. Não se acomode, querido, com a tua luta, não se acomode com o problema, não se acomode com a adversidade, pelo contrário, diante de Deus, diante de Jesus, tudo tem uma solução. Mas você precisa tomar uma posição, você precisa ir até Jesus. Você precisa ir até Jesus. As pessoas não fazem nada para mudar as suas vidas, não faz nada para mudar as suas histórias. Irmãos,
Precisamos reagir, porque para toda ação existe uma reação. Olha para quem está ao teu lado e fala: age, irmão. Fala para ele: para toda ação, diga mais forte, para toda ação existe uma reação. Aleluia. Se ficarmos parados, irmãos, nada vai mudar. Nada vai acontecer. Se ficarmos parados, irmãos, o problema vai continuar. Pelo contrário, ele pode até aumentar. Lembra, querido, da sunamita de 2 Reis, capítulo 4, verso 8. A Bíblia diz que toda vez que Eliseu ele passava, querido, pela cidade de Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que ele passava por ali, ele entrava para comer pão. A história vai continuar dizendo que um dia esta mulher, ela conversa com seu marido, ela constrói ali um quartinho, aonde Eliseu ele pudesse se acomodar melhor em sua casa, ele pudesse ali ficar mais à vontade toda vez que ele passasse pela cidade de Sunem. Eliseu, como sinal de gratidão, ele percebe que aquela mulher não tinha filhos, o marido era avançado em idade, e ele profetiza sobre a vida daquela mulher um filho. Passado um ano, o tempo da vida, aquela mulher está dando à luz a um menino. A profecia se cumpre, o menino começa a crescer. Um dia aquele menino está no campo junto com o pai. O menino começa a se sentir mal, é levado para a mãe. E quando o menino ele foi levado para a mãe, ele fica um tempo com a mãe. Aquele menino está passando muito mal. E aquele menino, a promessa, a bênção sobre a vida daquela mulher, morre. Ele veio a óbito. A sunamita, ela perdeu o filho. Mas quando aquela mulher, querido, ela perde o filho, ela não fica parada lamentando aquela situação. Aquela mulher, ela teve uma reação, ela teve uma ação, ela teve uma atitude. Aquela mulher, ela se levanta da onde ela estava, no estado em que ela estava. Ela coloca o menino no quartinho que ela havia feito para o profeta Eliseu. E ela se levanta e ela vai até onde estava o profeta, lá no alto do Monte Carmelo. Ela vai ao encontro do profeta, querido. Quando ela foi ao encontro do profeta, aquela mulher, ela foi com o coração cheio de fé. Sabe por que eu digo, querido, que ela foi com o coração cheio de fé? Porque quando aquela mulher, ela está chegando, querido, perto do profeta, querido, o ajudante do profeta, o servo do profeta, vai até aquela mulher e pergunta para ela: vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com teu marido? Vai tudo bem com teu filho? E aquela mulher, ela diz uma palavra só: vai tudo bem. Pessoas de fé são diferenciadas. Pessoas de fé têm palavras de bênção em seus lábios. Pessoas de fé creem no poder de Deus. Aquela mulher, ela teve uma atitude. No final, tudo ficou bem. Deus quer trabalhar na tua vida a partir da sua fé. Mas precisamos reagir. 1 Samuel, capítulo 1, verso 9. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Após fazer as refeições, Ana estava amargurada em espírito. Ana, ela chorava. Por quê? Porque Ana era uma mulher que estava estéril. Deus havia fechado as suas madres e ela queria então gerar um filho. Mas após fazer aquela refeição, Ana amargurada, porque havia uma rival, Penina, que a irritava continuamente. Ana, ela se levanta, ela vai até o pilar do templo. E ali, querido, Ana, ela começa a orar. Ela começa a derramar as suas lágrimas diante de Deus. Ela começa a falar com Deus. Precisamos reagir, irmãos, na oração. Precisamos falar mais com Deus.
apresentar a Deus, irmãos, aquilo que nós precisamos, para apresentar para Deus aquilo que nós queremos e apresentar os detalhes. Seja detalhista na tua oração, seja detalhista naquilo que você está buscando em Deus. Ana, ela foi detalhista. Quando ela ora, ela fala para Deus que ela queria um menino. Ela não fala para Deus: Deus, eu quero um filho, e se vier um menino, tá bom, uma menina, tá bom. Não, ela fala: eu quero um menino. Ela foi detalhista. Através da oração, você age através da oração, o céu reage ao teu favor. Aprenda isso. Quando nós agimos através da oração, os céus reagem ao nosso favor. Deus abençoou, Deus abriu a mão. Teve Samuel. Não falarmos, querido, do oficial do rei, estava com seu filho enfermo. Jesus estava em Caná da Galileia. O oficial do rei que morava em Cafarnaum, cerca de 10 quilômetros, ele está com um filho enfermo, o menino está com febre, o menino não está bem. Talvez ele havia tentado todos os recursos, talvez ele havia tentado todos os médicos, todo tipo de tratamento, todo o remédio, e nada havia surtido efeito na vida daquele menino, nada havia adiantado. Mas aquele homem, então, ele ouve falar que Jesus está na região, ele ouve falar que Jesus está a 10 quilômetros de Cafarnaum, na cidade de Caná da Galileia, aonde um dia Jesus havia transformado a água em vinho. Aquele homem, o oficial do rei, ele sai imediatamente ao encontro de Jesus. Quando aquele homem ele se encontra com Jesus, ele diz para Jesus: Senhor, o meu filho está mal lá em casa, eu preciso que o Senhor vá até a minha casa e cure o meu filho. Jesus ele não foi na casa do oficial, irmãos. Jesus ele não foi na casa do oficial. Jesus ele não foi lá orar, ungir o menino, colocar as mãos sobre o menino. Ele não foi. Mas Jesus ele liberou uma palavra para aquele pai que estava desesperado. Jesus ele olhou nos olhos daquele pai e ele disse: vai, o teu filho vai viver. Aquele oficial ele volta, querido, para Cafarnaum. E quando ele está voltando para Cafarnaum, irmãos, quando ele está voltando para Cafarnaum, os servos daquele oficial estão vindo ao encontro dele. E quando os servos chegam ao encontro dele, os servos dizem assim para ele: Senhor, o teu filho está bem. O teu filho está bem. A febre passou. Ele está curado. Aí o oficial ele olha para os servos e ele fala assim, pergunta assim: que hora que isso aconteceu? Aí os servos disseram assim: olha, era 7 horas o horário que isso aconteceu. Aí ele lembrou: 7 horas foi o horário que Jesus liberou a palavra, dizendo que ele ia viver. Esse é o Jesus que você serve, esse é o Jesus que você adora. Diante de Jesus, querido, tudo tem uma solução. Mas aquele servo, querido, aquele oficial, ele teve que tomar uma atitude. Ele não ficou parado, ele saiu, ele foi buscar Jesus, ele foi ao encontro de Jesus. Quando Jesus liberou a palavra, ele tomou posse daquela palavra e levou aquela palavra para casa. Nessa noite, você tomou uma atitude, você saiu numa noite de domingo chuvosa da tua casa e você veio ao templo para adorar ao Senhor Jesus. E Jesus está aqui nesta noite, uma palavra está sendo ministrada sobre a tua vida. Toma posse dessa palavra e leva ela para a tua casa, leva ela para a tua vida, aplique ela, querido, porque eu tenho certeza que esta palavra vai te abençoar.
diante da pessoa certa. Por isso ele foi curado. Nessa noite você está no lugar certo, na hora certa, e diante de Jesus, a pessoa certa que está neste lugar. Oh, Deus. Jesus entrou naquela sinagoga, naquele dia de sábado, para ali ministrar uma palavra, para ali trazer um ensinamento. É interessante porque o dia do Shabat para os judeus começava no pôr do sol da sexta-feira e ia até o pôr do sol do sábado. No pôr do sol da sexta-feira eles já não faziam mais nada. No sábado de manhã eles iam para a sinagoga, aonde eles iam refletir na palavra, fazer as orações e adoração. Mas todo sábado na sinagoga, um rabino, um mestre, ele pegava um pergaminho e ali ele lia um texto do Pentateuco, fazia uma explicação sobre aquele texto. Mas aquele texto que ele lia no sábado, os judeus ele tinha que guardar no coração, voltar para casa, e naquela semana eles tinham que degustar aquele texto, eles tinham que degustar aquela palavra até o próximo sábado. No outro sábado a palavra mudava, era um outro texto. Quando Jesus entrou ali, querido, naquela sinagoga, Jesus entrou ali naquele dia, querido, para mudar o texto. Jesus entrou ali para mudar a palavra. Jesus entrou ali, querido, para virar a página. Mas não somente, querido, Jesus não entrou ali somente para virar a página ou mudar a palavra, querido, do texto que havia sido lido. A missão de Jesus ali foi maior ainda. Quando Jesus ele entra dentro daquela sinagoga, ele está virando a página da vida daquele homem que tinha a mão mirrada. Quando Jesus ele entra dentro daquela sinagoga, ele está mudando a história de vida daquele homem. Quando Jesus ele entra dentro daquela sinagoga, querido, ele está trazendo o fim a um tempo ruim na vida daquele homem, e ele está dando início a um novo tempo. E é exatamente isso, querido, que acontece quando Deus ele se manifesta em nosso mundo. Quando Deus ele se manifesta na nossa vida, querido, ele coloca um fim a um tempo ruim, mas ele dá início a um novo tempo. E em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, eu quero declarar sobre a tua vida, nós vamos viver, querido, nesses dias, a manifestação de milagre de Deus. Em nome de Jesus Cristo, nós vamos viver neste tempo manifestações da glória de Deus. Nós vamos viver manifestações onde milagres virão à existência. Nós vamos viver manifestações da glória de Deus, querido, aonde sonhos se tornarão realidade. Nós vamos viver manifestações da glória de Deus, aonde famílias terão seus corações quebrantados, famílias serão libertas, pessoas vão se converter. Nós vamos viver manifestações da glória de Deus, aonde lares serão inundados pelo Espírito Santo. Nós vamos viver manifestações da glória de Deus, aonde um novo tempo virá sobre a nossa vida. Se você crê, dá glória e bata a palma. Aleluia. Outra lição que podemos aprender, irmãos,
que nós devemos vencer todo preconceito religioso. Por mais incrível que possa parecer, preconceito religioso ainda é grande empecilho para o agir de Deus. A religiosidade ainda tem impedido muitas pessoas de experimentar a manifestação da glória e do poder de Deus. Você já percebeu que quando a gente olha para os evangelhos, toda vez que Jesus operava um milagre, ele estava cercado de pessoas religiosas. Toda vez que Jesus operava um milagre, ele estava cercado de pessoas religiosas. Mas por que Jesus operava um milagre no meio de pessoas religiosas? Para mostrar para aquelas pessoas, irmãos, que com a religiosidade. Porque a religiosidade, querido, ela cega. A religiosidade, ela trava. A religiosidade impede as pessoas de viverem o poder de Deus. Deus, ele nunca te chamou para ser um religioso. Deus, ele te chamou para ser um adorador. Aleluia. Deus nunca te chamou para ser religioso, ele te chamou para ser um adorador. Qual é a diferença entre o adorador e o religioso? O problema é que o religioso, tudo tem que ter uma explicação para ele. O religioso, tudo tem que ser dentro de um quadradinho, tudo tem que ser detalhado. O religioso, ele nunca se abre para coisas novas. Sempre ali. O religioso, ele nunca está disposto a viver coisas novas. Por isso que não dá para pôr vinho novo em odres velhos. Tem que renovar o odre. Por isso o religioso, irmãos, ele nunca vive a manifestação da glória de Deus. Ele nunca vive a plenitude do poder de Deus. Por quê? Porque tudo tem que ter uma explicação. Ser detalhado. Não, mas se não tiver uma explicação, lembra do jantar em Betânia? Aquele jantar onde Jesus está sentado à mesa com os homens. E entra ali, querido, uma mulher, levando consigo um vaso de alabastro, e dentro havia um líquido nardo, um perfume muito caro, importado. Valia um ano de trabalho de um judeu. Aquela mulher, irmãos, ela olhando para Jesus, sentado naquela mesa, diante dos religiosos, ela quebra com a religiosidade. No momento em que ela quebra a ponta daquele vaso de alabastro, ela chega até Jesus e ela joga aquele perfume, aquele nardo que escorre sobre o corpo de Jesus. Os religiosos começaram a olhar e disseram: o que essa doida está fazendo? Judas, um religioso, ele olha e diz assim: olha, sobre a cabeça de Jesus, nada tão caro e importado. Qual é a explicação para ela estar fazendo isso? A gente podia pegar este perfume que ela está desperdiçando, vender ele
e ajudar aos pobres. Por isso Deus, Ele nunca te chamou para ser religioso, Ele te chamou para ser adorador. Porque o adorador, ele adora em espírito e em verdade. Sabe qual é a diferença do adorador e do religioso? O religioso, ele tem que ter uma explicação para tudo. O adorador não, irmãos. O adorador, ele se entrega e pronto. O adorador, ele não está preocupado com amanhã. O adorador, ele está preocupado com agora. E se agora ele pode fazer o melhor para Jesus, se agora ele pode exaltar a Jesus, se agora ele pode estar na presença de Jesus, levantar as mãos, glorificar, adorar, exaltar, dobrar o joelho, ele faz e pronto. O adorador, ele só tem algo na mente dele: eu vou adorar ao meu Jesus, eu vou fazer o melhor para o meu Jesus. Por isso Deus nunca nos chamou, irmãos, para ser religiosos, mas Ele nos chamou, irmãos, para sermos adoradores. Porque o adorador, ele se entrega. Ele se entrega. O que mudou a vida daquele homem com as mãos mirradas não foi a religião julgava. Mas o que mudou a vida daquele homem com as mãos mirradas, querido, foi Jesus Cristo, o Filho de Deus. Por isso, querido, a nossa fé, ela não tem que estar numa religião, irmão. A nossa fé, ela também não tem que estar em homens. Homens passam, deixam seus legados, deixam seus ensinamentos. Alguns homens deixam legados bons, deixam ensinamentos bons, outros deixam legado ruim. A sua fé não tem que estar na religião, a tua fé não tem que estar em homem. Homens passam. A religião, irmãos, ela é defeituosa, ela tem defeitos, sim. Por quê? Porque a religião, ela é composta por pessoas. É onde tem pessoas tem problemas, aonde tem pessoas tem defeito. Mas a minha e a sua fé, ela tem que estar em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Porque Jesus Cristo, Ele é eterno. A minha e a sua fé, ela tem que estar em Jesus Cristo, Filho de Deus, querido. Porque esse é perfeito. Jesus não tem defeito. Oh, aquele homem, querido, ele queria ser curado. Ele vence com preconceito religioso. Ele vai até aquela sinagoga, ele não se importa com o que iam falar, ele não se importa com os questionamentos. A única coisa que ele queria era estar ali naquele culto, ele queria estar ali ouvindo aquela palavra. Oh, queridos, terceira lição que nós aprendemos aqui, irmãos, a quarta lição é assumir publicamente a nossa fé. Precisamos aprender a assumir publicamente a nossa fé. Muitas vezes nós queremos a bênção, mas não queremos o dono da bênção. Muitas vezes nós queremos um milagre, mas não queremos servir o Deus do milagre. Assumir publicamente a nossa fé, irmãos, não é falar, verbalizar que você crê em Jesus, que você acredita em Jesus. Querido, assumir publicamente a nossa fé não é dizer que você acredita que Jesus existe. Assumir publicamente a nossa fé, irmãos, é muito mais que isso. Assumir publicamente a nossa fé é estar em obediência ao Senhor diante das pessoas. Assumir publicamente a nossa fé é obedecer a palavra de Deus. Se eu sair daqui agora, irmãos, ir lá na rua e perguntar para as pessoas que passam por esta rua, e olha que não são poucas, são muitas: você acredita em Jesus? Muitos vão dizer: acredito. Uma coisa é dizer que acredita em Jesus, outra coisa, irmãos, é assumir publicamente a nossa vida com Ele. Escuta,
Jesus, ele não tirou você do mundo para você estar dentro de uma igreja apenas recebendo bênçãos. Primeiro, Jesus, ele te tirou do mundo para que o seu nome esteja escrito no livro da vida, para que você seja salvo. Pastor, você está pregando contra a bênção? Não, querido. Deus, ele é abençoador, ele nos abençoa, ele supre as nossas necessidades, mas ele nos tirou do mundo, irmãos, para que o nosso nome esteja escrito no livro da vida. Como? Obedecendo a palavra. Se eu sair daqui, que tu perguntar lá, muita gente acredita em Jesus, mas acreditar em Jesus é uma coisa, assumir Jesus como Senhor da nossa vida é outra. Acreditar em Jesus é uma coisa, assumir Ele como Senhor da nossa vida é outra coisa. E eu creio que nessa noite eu estou falando para uma igreja que assume Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Quantas pessoas, irmãos, têm vergonha de assumir Jesus como Senhor e Salvador? Tem vergonha de assumir Jesus no meio dos amigos? Tem vergonha de assumir Jesus como Salvador da sua vida no trabalho, na escola, na faculdade? Pessoas têm o receio de assumir Jesus como Senhor das suas vidas, com medo de ser criticado, rejeitado, ou até mesmo ser taxado de fanático. Mas assumir Jesus como Senhor da nossa vida é assumir um compromisso com Ele, e Deus só tem compromisso com quem assume um compromisso com Ele. Sabe o que a palavra do Senhor ela diz, querido, em Mateus capítulo 10, verso 32 e 33? Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, olha o que Jesus está dizendo: todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Aqueles que têm vergonha de assumir Jesus como Senhor. Isso é muito sério, isso é muito forte. Olha o que Jesus diz: diante de quem? De meu Pai, do Senhor, Deus Todo-Poderoso que está no céu. Verso 33. Põe o verso 33 para mim. Não saiu o verso 33? Mas aqueles que me negarem diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está no céu. Por isso que Pedro, irmãos, naquele momento em que ele negou Jesus, a Bíblia diz que Pedro, naquele momento que ele negou Jesus, Pedro, ele chorou amargamente após negar Jesus, porque Pedro, ele ouviu essas palavras de Jesus, que aqueles que será confessado por Jesus diante do Pai que está no céu, mas aquele que negar o Senhor diante dos homens será negado por Jesus diante do Pai que está nos céus. Por isso que Pedro, quando ele nega Jesus 3 vezes, ele chora amargamente. Irmãos, nós não temos que ter vergonha, querido, de assumir Jesus publicamente. Nós não temos vergonha de assumir Jesus como Senhor da nossa vida, de assumir que nós temos um compromisso com Ele. A vergonha tinha que ter quando estava no mundo e bebia nos bares e saía caindo pela rua. A vergonha tinha que ter quando estava no mundo. Isso é vergonha. Quando prostituía, quando traía. A vergonha tem que ter, querido, um passado de pecado, onde fazíamos coisas abomináveis, mas hoje nós somos livres, libertos em Cristo Jesus.
Amém? Vai se colocando de pé. Todos nós, querido, temos áreas em nossas vidas que precisam ser curadas. Por isso a nossa postura tem que ser semelhante à postura desse homem. Primeiro, nós devemos buscar ao Senhor no lugar certo. Devemos também vencer todo preconceito religioso que tenta nos impedir. Temos que ter a humildade para assumir publicamente e assim sermos curados. Não importa em qual área da tua vida tem sido uma luta, não importa o tamanho do seu problema, o tamanho das suas dificuldades, não importa qual foram os teus erros, mas se nesta noite você já chega diante do Senhor com o teu coração arrependido diante de Jesus, tudo tem uma solução. E eu te convido agora, feche os teus olhos, adore ao Senhor com esta canção. Eu mergulho na mirra ardente.
Senhor Deus, oh Pai querido, Deus poderoso, meu Deus, nós tomamos posse, Senhor, da Tua palavra, Pai. Nós tomamos posse, Jesus, desta palavra aqui diante de Ti, diante da Tua presença, diante da Tua glória. Tudo tem uma solução, meu Deus. Oh Senhor, vem olhar para as nossas vidas, Pai. Meu Deus, vem olhar para os nossos lares, a nossa família. Senhor, vem olhar para tudo aquilo, meu Deus, que nós temos vivido, estamos vivendo, Pai querido. Olha, Senhor, para as nossas fraquezas, para as nossas dificuldades, para as nossas deficiências, meu Deus, para as nossas lutas, para as nossas adversidades, meu Deus. Senhor, nós cremos que diante de Ti, Senhor, tudo tem uma solução, Pai. Oh, Senhor, ainda que o mundo venha dizer que não há mais jeito, Senhor, ainda, meu Deus, que o mundo venha dizer que está tudo perdido, ainda, Senhor, que tudo venha contribuir para o mal, meu Deus, nós cremos em Ti, Jesus, que é Senhor da nossa vida, é Senhor da nossa existência. Tu és o Senhor de ontem, de hoje, de eternamente. Tu és o Senhor, meu Deus, Criador dos céus e da terra. Senhor, Tu és o Deus que ofertou, que ofereceu a nós o Teu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário pela nossa vitória. Oh, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós tomamos posse desta palavra, Senhor, e eu creio, Senhor, que nesta noite é uma noite de milagre, é uma noite, Senhor, do Teu agir, é uma noite, meu Deus, de vitória, é uma noite, meu Deus, de uma nova história na vida de muitas famílias, em muitos casamentos, na saúde, na vida financeira, meu Deus, dentro do lar de muitas pessoas, Senhor, neste lugar. Oh, meu Deus, é uma noite de uma nova história, meu Deus. Para a nossa igreja é uma noite de uma nova história, para a nossa vida espiritual, Pai. Quebra, Senhor, com a nossa religiosidade, arranca de nós toda a religiosidade, tudo aquilo que nos impede, meu Deus, de nos lançarmos à Tua presença, de Te adorar, de Te exaltar, meu Deus. Oh, Pai, porque aquele que pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver, Pai. Não dá para vivermos, Jesus, longe da Tua presença. Não dá para vivermos, Senhor, longe da Tua glória. Não dá para vivermos, meu Deus, longe da Tua majestade. Não dá para vivermos, meu Deus, longe, Senhor, longe de Ti, longe de Ti, longe de Ti. Não dá para viver, nós precisamos de Ti, Pai. Nós precisamos, Senhor, do Teu poder. Nós precisamos, Senhor, estar debaixo dos Teus cuidados. Não sabe viver. Oh, enche, Espírito Santo. E onde se vê. Enche com a Tua glória, enche com a poção dobrada do Teu Espírito. A glória de Deus. Declara em nome de Jesus. Quem já pisou no santo, em outro lugar, não sabe viver. E onde se vê, clamar pela glória, a glória de Deus. Coloque as mãos sobre a tua cabeça. Repita comigo. Meu Deus, eu tomo posse da Tua palavra. Diga: Senhor, eu creio, Pai, que diante de Jesus tudo tem uma solução.
Diga: Senhor, eu vou voltar para o meu lar, crendo nesta palavra. Diga: Jesus, que o milagre que aquele homem viveu naquele dia, que este milagre e milagres maiores ainda venham na minha vida, venham sobre o meu lar, sobre a minha casa, sobre a minha família. Diga: Jesus, eu coloco todas as coisas, eu coloco todas as situações nas tuas mãos, e crendo que o Senhor é quem opera o milagre. Diga: meu Deus, eu tomo posse de uma semana abençoada, de uma semana de milagres. Aleluia, 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 aleluia. Que o Senhor te abençoe, que você tenha uma semana de milagre. Toma posse de uma semana de vitória, de uma semana de manifestação da glória, do poder de Deus. Quem está abençoado, dá um glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Queridos, eu vou estar dando a bênção apostólica. Você que não tomou, querido, a Santa Ceia domingo passado, porque estava trabalhando, de repente, porque teve um compromisso, vem aqui à frente, a pastora Gi vai estar servindo, ministrando a Santa Ceia para vocês que não tomaram a ceia na semana passada. Amém, querido? Coloca a tua mão na posição de receber. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, hoje e todo sempre. Joga a sua mão para o alto assim comigo, ó. Paz seja convosco. Deus te abençoe em nome de Jesus. Um ótimo retorno para o teu lar, uma semana abençoada.